E aí galera, tudo bem? Gente, dando continuidade sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional, nós vamos falar nesta aula sobre regra de 3 simples e composta, que também são grandezas diretamente e inversamente proporcional. Aqui eu coloquei questões extra, porque o pessoal da turma não tem essas questões. O material que eu disponibilizei para o pessoal da turma só tem questões da banca IBFC, que nós vamos ver na sequência também. Tá ok? Eu coloquei essas duas questões aqui mais fáceis para a gente observar que várias questões nós podemos fazer utilizando o conceito de grandeza diretamente e inversamente proporcionais em regra de 3 simples, principalmente. A composta é um pouco mais difícil de identificar, mas nas regras de 3 simples a gente pode fazer muitas questões usando apenas o conceito de grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. São questões que caem muito em concursos e você pode apenas observar as grandezas e logo conseguir fazer sua questão. Beleza? Então vamos nessa. Esta questão número 1 é uma delas. A questão número 1 diz o seguinte: para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Então, para construir um muro de 51 metros quadrados, a quantidade de trabalhadores necessários são... Pessoal, para fazer uma regra de 3, nós precisamos primeiro identificar quem são essas grandezas, certo? Nós temos um muro de 17 metros quadrados e nós temos 3 trabalhadores. Então, nós temos o que? Muro e trabalhadores, certo? O muro, na primeira situação, é um muro de 17 metros quadrados. Então, fica 17, seguindo a coluna do muro, certo? Temos que ficar ligado nesse detalhe. E trabalhadores, 3, seguindo a coluna de trabalhadores. A situação 1, um muro de 17 metros quadrados. São necessários 3 trabalhadores. E na segunda situação, para se fazer um muro de 51 metros quadrados, são necessários quantos trabalhadores? É isso que a questão quer. Observe o seguinte, que na primeira situação, você tinha um muro de 17 metros quadrados. Na segunda situação, ele já pergunta um muro de 51 metros quadrados. Observe que na segunda situação aumentou o tamanho do muro, saiu de 17 para 51. Então, para fazer esse muro, vai precisar de mais trabalhadores ou menos trabalhadores? Vai precisar de mais trabalhadores, não é isso? Porque aumentou a quantidade de trabalho. Então, vai ter que aumentar também a quantidade de trabalhadores, não é isso? A regra prática é a seguinte: essas grandezas são diretamente proporcionais. Aumentou uma, a outra vai aumentar na mesma proporção. Então, nós podemos amar uma proporção da seguinte forma: 17 está para 51, assim como 3 está para x. E aí fazer a propriedade fundamental da proporção: 17 vezes x é igual a 51 vezes 3. 17 vezes x dá 17x, é igual a 51 vezes 3, 50 vezes 3 dá 150, 1 vezes 3 dá 3, 150 mais 3 dá 153. Só confirmando aqui, 51 vezes 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15, portanto, 153. Daí fica x igual 153, está no segundo membro, permanece, o 17 está multiplicando, passa dividindo. Daí fica x é igual a 153 dividido por 17. Vamos ver quanto dá isso? 153 dividido por 17. Vamos fazer uma pesca logo. Vamos observar qual o número que multiplicado por 17 pode dar 153. É 9. Observando as alternativas, nenhum outro número daria um número terminado em 3. Ó, 6 vezes 7, 42.
8 vezes 7, 56. 0 vezes 7 termina em 0. 2 vezes 7, 14. Então, o único número que termina em 3, multiplicado por 17, é 9. Daí a alternativa correta, letra C. Mas vamos fazer normal, né? Observar se 9 vezes 17, quanto é que dá? 17 vezes 9. 9 vezes 7, 63. Coloca o 3, vai 6. 9 vezes 1, 9, mais 6, 15. Portanto, 153, alternativa correta, letra C. Certo? Agora, eu vou fazer para vocês de modo bem mais simples. Certo? Uma outra forma da gente fazer é observar que de 17 para 51 ficou multiplicado por 3. Não é isso? Então, essa grandeza de cá também vai ficar multiplicado por 3, porque elas são diretamente proporcionais. Se 17 vezes 3 dá 51, é isso? Então, o outro resultado aqui, para a quantidade de trabalhadores, seria 3 vezes 3, que dá 9. Ó, alternativa correta, letra C. Beleza? Então, nós podemos fazer utilizando a regra prática de grandeza diretamente proporcional, ou a gente pode tentar identificar qual seria um valor que estaria multiplicando a primeira situação para encontrar o segundo valor, e aí ir na grandeza que possui a incógnita e multiplicar também por esse mesmo valor, certo? Mas nem sempre é tão fácil assim da gente identificar, né? Então, você tem dois recursos aí legal para fazer essas questões, certo? Vamos fazer agora a questão número 2. Diz o seguinte: um veículo vai de uma cidade A à cidade B com uma velocidade de 50 km por hora em 4 horas. Se a velocidade fosse de 100 km por hora, então o tempo gasto seria... Quais são as grandezas que nós temos? Velocidade em quilômetros por hora e tempo em horas. Beleza? Na primeira situação, nós temos uma velocidade de 50 km por hora e o tempo 4 horas. Na segunda situação, nós temos uma velocidade de 100 km por hora, então o tempo seria x. Observe que eu estou sendo fiel às grandezas. Na coluna 1 ficam todas as grandezas que representam a velocidade, 50 e 100. E na segunda coluna eu tenho as grandezas que representam horas, 4 e x. Lembrando que se a gente colocar fora de ordem aqui, sua questão fica errada. Primeira situação, o que é que nós temos que observar? Se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Na primeira situação não coloquei a seta, mas eu vou colocar aqui agora. Vou mudar a cor. Observe que sempre nós colocamos uma seta para fazer as questões em um determinado sentido e comparamos essas duas grandezas para observar se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lá na questão 1 era para eu colocar, e como elas são diretamente proporcional, a outra seta ia ficar na mesma direção. Vamos observar aqui. Na primeira questão, era para eu colocar uma seta aqui, nessa primeira grandeza, e analisar que quando aumenta a quantidade de muros, vai ter que aumentar a quantidade de trabalhadores. Então, elas são diretamente proporcionais, então nós colocamos a seta no mesmo sentido, certo? Eu não fiz, mas é interessante que a gente faça isso, porque nas grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter que fazer isso. E também nas regras de 3 compostas, que tem que seguir essa lógica, porque senão a gente se perde, certo? Vamos voltar lá para a questão 2, para a gente prosseguir. Voltando aqui para a questão 2, nós temos que observar o quê? Na grandeza diretamente proporcional, o que acontecer com uma, a outra também irá acontecer. Na inversamente proporcional, vai ser o inverso.
uma aumenta, a outra diminui, uma diminui, a outra aumenta. Ou seja, é o que nós chamamos de proporção inversa, né? Tá ok? Então, vamos analisar agora a situação. Aqui nós temos a velocidade em quilômetros por hora e aqui nós temos o tempo em horas. Estava em 50, foi para 100. O que é que vai acontecer com o tempo gasto? Vai aumentar ou vai diminuir? Observe que aumentou a velocidade, ou seja, andou mais rápido. Então, vai diminuir o tempo gasto. Então, nós dizemos que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcional, porque quando uma aumenta, a outra diminui. Então, nós colocamos uma proporção inversa, ou seja, essa seta fica no sentido contrário. Daí, nós vamos inverter essa proporção. Fazemos 50 está para 100, assim como x está para 4. Observe que 4 sobre x fica x sobre 4. Nós invertemos, certo? Daí, resolvendo isso aqui, utilizando a propriedade fundamental da proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou cruz credo, ou a regra de 3, como você queira dizer. E aí fica 100 vezes x, 100x é igual a 50 vezes 4, 200. Daí fica x é igual a 200, o 100 está multiplicando, passa dividindo, daí fica x é igual a 2. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Moisés, existia outra maneira de fazer essa questão? Existia sim. Como? Cara, se você observou que a grandeza é inversamente proporcional, duplicou a velocidade, ó, multiplicou por 2, o próximo valor seria esse resultado aqui, da primeira situação, dividido por 2. Observe, uma duplicou, a outra ficou dividido por 2. Era 50, foi para 100, a outra era 4, ficou dividido por 2, foi para 2. Observe que não precisaríamos nem fazer conta se a gente analisasse por esse método. Porém, esse método é muito limitado, nem sempre a gente vai conseguir bater o olho assim e ver essa situação. Mas existem questões bem fáceis assim nos concursos que você pode observar para ganhar tempo. Mas, como eu costumo sempre dizer, faça do método que você se sentir mais seguro, mais confiante, certo?